Querido irmão, seja bem-vindo a este canal. O audiolivro de hoje é Arrependimento e Novo Nascimento, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Capítulo 7. Quem tem um filho tem... A mensagem de João acerca do novo nascimento é clara e simples. Mesmo assim, muita gente não a compreende bem. Na sua primeira epístola, em 1 João 5, 10, 13, o apóstolo escreve o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quando acreditar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, do modo como é descrito no Novo Testamento, tem uma testemunha interior, a certeza desta verdade. É o testemunho do Espírito Santo dentro de si. Saberão que Deus existe. Mas quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. A única coisa capaz de nos manter afastados da fé em Jesus e assim do novo nascimento é não acreditar. Se recusarem o testemunho que Deus dá no Evangelho e no Novo Testamento do seu Filho Jesus Cristo, então não podem receber essa experiência. No entanto, o testemunho de Deus é muito claro, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Agora, há várias palavras em grego para a palavra vida. A palavra usada aqui é zoe. Esta palavra zoe é usada na Bíblia só quando se refere à vida que vem de Deus. Vida divina, eterna. Uma vida que o homem não tem apenas pela natureza. Quem tem o Filho, F maiúsculo, o Filho de Deus, tem a vida, zoe. Vida divina e eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Há uma grande divisão na palavra de Deus entre o ter e o não ter, da vida eterna. Daqueles que receberam Jesus Cristo, tem o Filho de Deus, e tem nele a vida eterna. Os outros que não receberam Jesus Cristo, não têm o Filho de Deus, e não têm a vida eterna. Todo mundo é dividido nessas duas categorias, daqueles que têm e dos que não têm. A seguir, lemos no versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. É muito interessante comparar o Evangelho de João com a primeira epístola. Em João 20, 30 a 31, ele escreve o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João aqui diz que escreve o seu Evangelho para aqueles que o lessem, acreditassem em Jesus Cristo e que assim tivessem vida eterna e divina. Mas esta epístola leva-nos a um patamar mais além. Ela não só tem o objetivo de levar aqueles que a leem a crer e assim receber a vida eterna, mas também a terem a certeza que têm a vida eterna. E é esta a vontade de Deus, que todo crente tenha vida eterna e que tenha certeza disto. E é esta a vontade de Deus, que todo crente tenha vida eterna e que tenha certeza disto. E gostaria de tornar isto numa questão muito pessoal. Tem vida eterna e sabe que a tem? Agora eu sou suficientemente corajoso para dizer que tenho a vida eterna e sei que a tenho. Sabe por que sei que a tenho? Porque recebi Jesus Cristo e nele tenho vida eterna. Poderão dizer-me que é uma afirmação muito ousada e presunçosa de se fazer, mas tenho esta ousadia porque acredito no testemunho de Deus, porque é este o testemunho que Deus deu sobre o seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Até tenho coragem de dizer mais. As pessoas que não tiverem coragem de dizer isto, acreditam mais em si próprias do que em Deus. Também está escrito: aquele que não crê em Deus fez dele um mentiroso. Recusar o testemunho que Deus dá do seu Filho Jesus Cristo é chamar a Deus mentiroso. Se eu tiver de escolher, eu preferia ser ousado por aceitar o testemunho que Deus deu do seu Filho, do que ser ousado por rejeitar o testemunho de Deus, fazendo assim de Deus um mentiroso. Para mim,
O nível mais alto de ousadia é fazer de Deus Todo-Poderoso um mentiroso, recusando o testemunho que ele deu do seu Filho Jesus Cristo. Mesmo assim, há muitos fiéis que não têm coragem de aceitar a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Vejam, por favor, o engano que o inimigo de Deus, desta maneira, conseguiu induzir no pensar daquelas pessoas. A vontade de Deus é que saibais que, baseado na fé do seu Filho Jesus, tendes recebido vida eterna e divina. Em Romanos 8,16, Paulo diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando recebemos Jesus Cristo pela fé, temos nele a vida eterna, tornamo-nos filhos de Deus e temos o testemunho do próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade de que somos filhos de Deus. Isto é o novo nascimento. É recebendo Jesus Cristo, a vida eterna nele, sabendo que tem a vida eterna ao ter o testemunho do Espírito. Para esse efeito, o resultado é uma firme certeza, uma confiança plena do destino na nossa alma. Pode ser plena porque Deus nos garantiu. Deus tornou possível nós não apenas desejarmos, esperarmos ou imaginarmos isto. Podemos ter a certeza que temos a vida eterna. Durante muitos anos, eu costumava pregar regularmente nas ruas de Londres e juntava um grupo muito heterogêneo de pessoas que ficavam de pé a ouvir-me. Depois, quando acabava, tentava conversar mais com algumas delas. Se mostrasse interesse, óbvio, geralmente fazia-lhes esta pergunta: é cristão? E tinha uma série de respostas diferentes uma das outras. Depois de um certo tempo, quase que já conseguia prever as respostas que teria. Seria algo como isto: se eu perguntasse é cristão, eles diriam: bem, espero que sim, ou acho que sim, ou não sei, ou ainda tento ser. E eu provocá-las-ia um pouco e diria: não é estranho que não saibam, ou só tentam ser, ou esperam ser, ou pensam que são? Eu diria: suponham que eu vos faria outra pergunta. Suponham que eu perguntasse: é casado? Responderia: espero que sim, ou penso que sim, ou tento ser, ou não sei. Claro que não. Bem, disse eu, como é que sabe que é casado, mas aparentemente não sabe ser cristão? E eu polosia, é claro, frente a frente com este fato, que o casamento é um acordo celebrado entre duas pessoas. É uma relação pessoal que se confirmou e estabeleceu. Quando duas pessoas se casam, o oficial do registro civil pergunta à mulher: queres que este homem seja legalmente o teu marido? A mulher responde: sim. Segue-se o mesmo procedimento com o homem e assim a relação confirma-se e fica estabelecida. Para se tornar cristão, é da mesma forma. É uma relação pessoal com Jesus Cristo, que se confirma numa decisão pessoal. Desejo Jesus Cristo como meu Salvador. Recebê-lo-ei. Em muitos casos, para os meus ouvintes, assim ficou claro que ser cristão é ter uma relação pessoal, que começa com a nossa resposta ao pedido de Deus para iniciarmos esta relação com Ele. Ser cristão é ter uma relação pessoal que começa com a nossa resposta ao pedido de Deus para iniciarmos esta relação com Ele. Em Apocalipse 3:20, temos uma imagem bem bonita e dada pelo próprio Jesus, que descreve isto. Os capítulos de abertura de Apocalipse têm 7 cartas para as 7 igrejas cristãs na província da Ásia. A última destas igrejas foi a de Laodiceia. Para esta igreja, Deus dirigiu estas palavras: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. É bastante interessante que Jesus tenha dirigido estas palavras a uma igreja cristã, professa. Aparentemente, Jesus ainda não estava dentro da igreja. Ele estava do lado de fora batendo a porta, tentando entrar. Será que poderia acontecer a mesma coisa com muitas igrejas cristãs de hoje? Embora eles professem fé em Jesus Cristo, na verdade, ele não está dentro, mas sim fora, desejando ser admitido na igreja. Porque somente quando ele for admitido,
poderá receber o reconhecimento que ele merece. E só assim ele poderá realizar os seus planos para com aquela igreja. Quero que percebam que a resposta desejada por Deus não é uma resposta coletiva, é uma resposta individual. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus exige uma resposta individual. Se alguém ouvir a minha voz. Como conseguimos ouvir a voz de Jesus Cristo? Pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Jesus diz que quando ouvir a voz dele e se abrir a porta do seu coração, da sua vida, da sua personalidade, ele promete entrar. Ele é um cavalheiro e não forçará a sua entrada. Não virá sem ser convidado. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. É uma relação interativa, duas pessoas. Então Jesus diz, cearei com ele e ele comigo. Pensando bem nisto, é algo mesmo interessante. Jesus diz, o que quer que seja que tenhas para me oferecer, na tua mesa comerei contigo. E se me ofereceres da tua ceia, oferecer-te-ei da minha. A experiência exige uma entrega de si mesmo e daquilo que tem para Jesus. Mas é uma boa troca, porque se convidarem Jesus a entrar e lhe derem o que tiverem, ele entrará e dar-vos-á o que ele tiver. E é, na verdade, uma excelente troca. Mas primeiro, tem de convidá-lo e entregar-lhe o que tem. Jesus não entra sem ser convidado e não pegará no que tem. Ele pede uma resposta voluntária. Mas se o convidarem a entrar, ele entrará. E ao entrar, traz com ele a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Ele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pelos ensinamentos e o padrão do Novo Testamento, essa é a maneira pela qual se recebe a vida eterna e a certeza dela, convidando Jesus a entrar na sua vida. Nasce de novo e recebe a vida eterna. Isto também está muito claramente explicado em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Recebemos de Deus a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste versículo, confrontam-se duas coisas, salário e graça. O salário é a recompensa devida pelos trabalhos prestados. Se trabalham 15 horas a $5 por hora, têm de receber $75. É o vosso ordenado. A graça é um dom gratuito. Embora a King James, tradução inglesa, só fala em dom, é um dom gratuito. Agora, graça é o que é gratuito, não garantido, não merecido e recebido pela fé. Assim temos, cada um de nós, duas alternativas: o salário, a devida recompensa pelo trabalho prestado, ou o dom gratuito, o dom da graça, o qual é gratuito e merecido. Não se pode trabalhar por ele, tem de ser recebido pela fé. Conclusão: a vida eterna é um dom, não se pode trabalhar para adquiri-la. Ninguém consegue ser suficientemente bom para alcançá-la. Todas as vossas idas à igreja, as vossas orações, todas as vossas leituras da Bíblia, todos os vossos bons trabalhos não vos qualificarão para este dom. Tende receber pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, para receber a vida eterna, tende receber o próprio Jesus. Nele está a vida. É o dom de Deus em Cristo. Ele que tem o Filho, tem a vida. Capítulo 8. Viver por Cristo. Quando tiverem recebido Jesus Cristo, ele permanecerá dentro do vosso coração. E isto não é somente importante para a vida eterna, mas também para a sua vida como cristão aqui na terra. Necessitamos a contínua presença de Jesus Cristo na nossa vida. Em Efésios 3,17, o apóstolo Paulo ora pelos crentes, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Pela fé recebe-no e pela fé ele vive no nosso interior. Ele mantém-se dentro de vós, torna-se na vossa vida. A vossa própria vida dá lugar à vida e presença de Jesus Cristo. Em Gálatas 2:20, Paulo fala acerca da transação, o fim do modo de vida antigo
e o princípio de uma nova vida. Ele transmite-a de um modo muito vívido e personalizado. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz: a minha vida antiga estava sob a sentença de Deus. Era uma vida de rebelião e pecado, mas Jesus morreu em meu lugar. Ele entregou-se à cruz por mim e pela sua morte ele expiou o meu pecado. Pagou a minha pena, morreu por mim, morreu no meu lugar. Agora vejo-me como morto, quando pela fé o vejo na cruz. Digo: fui eu quem esteve crucificado ali. Fui crucificado com Cristo. A vida antiga acabou. A vida de pecado, de vergonha, que não me trouxe qualquer paz nem felicidade, terminou na cruz. Uma nova vida começou, mas agora não é a minha vida. É a vida de Cristo em mim. E depois continua a dizer: a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Nem é pela minha fé, ou pelos meus poderes, ou pelo poder da minha vontade, mas é pela indulgência de Deus, vivendo a sua vida através de mim. Eu rendo-me a Ele e ao seu senhorio. Eu permito que Ele assuma o controle em mim. Eu conto com a sua presença. Lembro-me de uma senhora idosa que era muito conhecida por ter uma vida vitoriosa de verdadeira justiça cristã. Alguém uma vez perguntou-lhe: irmã, o que faz quando é tentada? E ela respondeu: quando o diabo me bate à porta, deixo que seja Jesus a atender. Como veem, este é o fim do eu próprio. A minha capacidade, justiça, religião terminaram. Uma nova vida começou. A nova vida que não é minha, mas é Cristo vivendo a sua vida em mim. As coisas que não podia fazer, agora posso. Todas as possibilidades de Deus tornaram-se as minhas em Cristo. Em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo faz a mais extraordinária declaração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais especificamente, posso fazer todas as coisas através da presença de Cristo em mim, fortalecendo-me. O que não podia fazer antes, porque tentava fazê-lo pelo poder da minha vontade e com a minha própria força e capacidade. Agora posso fazer, porque não estou confiante em mim mesmo, mas sim na presença da pessoa de Jesus Cristo em mim. Cristo tornou-se a minha vida. Outro aspecto muito importante do novo nascimento é que só poderemos entrar na vida nova através da morte da vida antiga. Este princípio encontra-se descrito, por exemplo, em 1 Pedro 2,24. Essa verdade tem toda a lógica. Antes de poder começar uma vida nova, primeiramente tem que chegar ao fim a vida anterior. Antes de poder começar uma vida nova, primeiramente tem que chegar ao fim a vida anterior. Falando de Jesus na cruz, Pedro diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, pelos meus pecados, morri para o pecado. O pecado já não me controla, nem regula a minha vida. Terminou no preciso momento da morte na cruz. A partir do momento que eu recebi, estou vivo para Deus. Estou vivo para a justiça, através de Jesus Cristo vivendo em mim. Ele é a minha vida, a minha justiça. Em 1 Coríntios 1,30, o apóstolo Paulo fala sobre o que se tornou disponível para nós em Cristo. Ele diz: mas vós, os crentes, sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tudo o que preciso para a minha vida está agora disponível para mim em Cristo. Eu recebi-o, entreguei a minha vida a Ele. Ele tornou-se a minha vida. Ele é a minha sabedoria, justiça, santidade e redenção. Qualquer necessidade que eu tenha é-me resolvida através de Cristo, não através de alguma forma exterior de adoração, mas pelo fato dele habitar em mim, devido a ter o seu lugar no meu coração e na minha vida.
Ele controla-me e faz-me ser capaz de viver a vida, que não poderia viver sem ele. Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Quando ele vive em nós, a sua vida divina flui através de nós, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo torna-se a fonte da nossa vida, a fonte da nossa força. Em Romanos 8:10 lemos: E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O corpo aqui, é claro que não significa o meu corpo físico, mas significa a natureza antiga, carnal, rebelde. Quando Cristo vem habitar nele, esse velho corpo está morto. É reconhecido como morto com Cristo na cruz. E em seu lugar tem uma nova vida, a qual me é dada com base na justiça de Cristo, atribuída a mim. O Espírito é vida pela justiça. A troca é a seguinte: é a vida através da morte, e é uma nova vida através da morte de Cristo. Eu aceito a sua morte em meu lugar. Já disse que quando Cristo morreu, eu morri. Isso pôs fim à vida antiga. Ele pagou a minha pena por mim. Ele morreu a minha morte e acabou com o domínio do pecado. Quando ele se levantou dos mortos, tornou-se um Salvador vivo. Quando o recebo pela fé na sua vida, de ressurreição e plenitude, ele torna-se a minha vida. Cristo vivendo em mim. A minha vida de luta, esforço e religião, no sentido do dever e luta religiosos, e no manter das regras e ordenanças, requisitos humanos, acaba. No seu lugar, há agora uma vida que é uma oferta, um dom, uma vida que é livre, uma vida que é pura, justa e eterna. Jesus disse em João 10:10: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão é um dos títulos de Satanás. O diabo é o ladrão das vidas. Mas Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida de maior abundância que Jesus promete vem pelo novo nascimento. É por recebermos Jesus. É através da presença de Jesus no coração e na vida. O próprio Paulo tinha experimentado na sua própria vida a tremenda mudança que o novo nascimento traz. A motivação da vida de Paulo já não era a lei. Ele tinha vivido abaixo da lei, tempo suficiente. Por causa do novo nascimento, a vida dele tinha mudado radical e completamente. Acerca disto, ele escreve: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:14 e 15. Agora a motivação de Paulo, ele sentiu-se constrangido por era a vida divina de Cristo nele. Ele apercebeu deste amor porque entendeu que Jesus Cristo tinha morrido por ele e por todos. Quando reconhecemos que ele morreu e ressuscitou por nós, já não pertencemos a nós próprios. Já não somos senhores das nossas vidas. Nós vivemos para ele, que morreu e ressuscitou dos mortos. A seguir, Paulo diz: Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5:16. Como podem ver, essa revelação de Jesus Cristo não é a do Cristo histórico, não é de Cristo quanto homem, ou até quanto professor, mas é a revelação dada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, de Jesus que morreu e ressuscitou dos mortos. É a revelação do Cristo ressuscitado, não dada pelos sentidos naturais, mas pelo Espírito de Deus através das Escrituras. É por esta razão que Paulo diz que mesmo eles, os apóstolos que o conheceram na carne, já não o conhecem segundo a carne. O nosso conhecimento sobre ele, hoje a nossa compreensão, o nosso contato, é pelo Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, 10 dias antes de Pentecostes, foi o último contato que os discípulos tiveram com ele
através dos seus sentidos físicos. 10 dias mais tarde, o Espírito Santo veio e criou contato direto com ele, com o ressuscitado, Cristo que ascendeu e tinha sido glorificado. E a partir desse dia até agora, o conhecimento de Jesus Cristo não é pela carne, não é o Cristo histórico, não é o professor que andava pelas ruas da Galileia e de Jerusalém, pregando o sermão da montanha e ensinando as parábolas. O conhecimento de Cristo hoje é pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. É um contato pessoal, direto, através do Espírito Santo com Jesus Cristo. E esta é a experiência que transforma e muda a vida das pessoas. O contato pessoal direto através do Espírito Santo com Jesus Cristo é a experiência que transforma e muda a vida das pessoas. Isso traz vida em vez de morte, justiça em vez de pecado e vitória em vez de derrota. Este é o contato revolucionário de transformação da vida. Por isso Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Vejam essa diferença entre uma criação, a primeira, a sua forma de vida, e a outra vida renovada. Sob a antiga ordem, a nossa herança foi de Adão. Foi uma herança natural, uma vida na carne. Mas a nova criação é de Deus. É trazida para o interior do ser pelo contato pessoal e direto com Jesus Cristo através do Espírito Santo. E na nova criação, as coisas antigas estão mortas. Todas as coisas se tornaram novas pelo novo nascimento. Haverá um momento em que o Espírito de Deus revelará Cristo. Um momento em que a palavra de Deus se torna numa voz que nos fala. Não será mais apenas letras negras num papel branco, mas uma voz ativa. E quando esse momento chegar, somos confrontados com Cristo. Deus pede que tomemos uma decisão, que abramos a porta, que submetamos a nossa vontade e que digamos: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço agora como Filho de Deus, daquele que morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou, e pela fé recebo agora como meu Salvador pessoal e reconheço-o como meu Senhor. Entra no meu coração e dá-me a vida eterna. Serei seu a partir de agora. Pai, nós te agradecemos por esta mensagem clara acerca da salvação. Oramos por todos os que possam ler esta mensagem, para que a todos os quais que nunca receberam Jesus possa ser dado a graça de abrir os seus corações e recebê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Sobre Derek Prince, 1915-2003. Derek Prince nasceu na Índia, filho de pais britânicos. Teve formação escolar em grego e latim no Colégio de Eton, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Com 24 anos, ele foi professor na Universidade King's, em Cambridge, onde ensinou filosofia moderna e clássica. Na Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a entrar no exército britânico e foi colocado no norte da África. Levou consigo a Bíblia como material de estudo filosófico, a qual leu em alguns meses. Numa noite, quando estava sozinho numa barraca, foi confrontado pela palavra com a realidade de Jesus Cristo. Com esse encontro com Jesus Cristo, ele chegou a duas conclusões. Primeiro, Jesus Cristo está vivo. Segundo, a Bíblia é um livro que traz a verdade, que é relevante e sempre atual. Essas conclusões alteraram totalmente o curso da sua vida. Desde essa data, dedicou a sua vida a estudar e ensinar a palavra de Deus. Entretanto, adquiriu reconhecimento internacional como um dos ensinadores da Bíblia mais importantes desta época. O que faz o seu ministério ser único não é a sua educação de alto nível, nem a sua inteligência, mas o seu ensino direto, atual e simples. O programa de rádio Hoje com Derek Prince é transmitido diariamente em vários países, por exemplo, em chinês, espanhol,
russo, mongoliano, arábico e mais. Os estudos dele, mais de 40 livros em mais de 100 línguas, 400 CDs e 150 DVDs, tiveram grande influência nas vidas de muitos líderes cristãos em todo o mundo. Em setembro de 2003, depois de uma vida longa e frutífera, Derek Prince faleceu com a idade de 88 anos. Derek Prince Ministries continuará a distribuir por todo o mundo o ensino dele através dos diversos meios que dispõe, entre os quais livros, cartas de ensino, cartões de proclamação, áudio, vídeo e conferências. Existem, no entanto, objetivos bem definidos no Derek Prince Ministries. Fazer chegar estes meios a locais onde ainda não conhece a palavra de Deus, contribuir para o fortalecimento da fé dos cristãos que vivem em comunidades cujo poder político não permite a liberdade de expressão e circulação da palavra divina. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.